Uma parada que é mantra na minha cabeça, que eu repito em alguns dos vídeos que eu faço aqui. A câmera, ela simplesmente transforma em imagem, em foto, em vídeo, aquilo que você tá vendo. A câmera, ela não fotografa sozinha. Se você deixar ela parada aqui em cima, não vai sair foto nenhuma. Então, eu sempre defendo que o olhar do fotógrafo, aquilo que o fotógrafo está enxergando, como ele vê as possibilidades de fazer fotografias criativas em qualquer lugar, é muito mais importante que o equipamento. Ou seja, se você tem um celular e você manja de luz, você manja dos elementos de composição, você vai fazer fotos muito melhores do que fotógrafos ou entusiastas que tenham uma câmera profissional com a melhor lente do mundo, mas eles não sabem observar, não sabem o que são os elementos de composição, não entendem o que é uma boa luz. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como é possível, sim, você fazer fotos incríveis em qualquer lugar, com qualquer equipamento, se baseando nos elementos de composição. Mas Rafa, o que são elementos de composição? Eu vou explicar para você. Elementos de composição é tudo que você tem ao seu redor. Por exemplo, você está olhando aí numa tela, a tela pode ser um elemento de composição, o seu teclado pode ser um elemento de composição, a janela do seu quarto pode ser um elemento de composição. Às vezes até aí qualquer objeto que você tem, uma caneta pode ser um elemento de composição. O que vai diferenciar de uma caneta para uma pessoa normal para uma caneta para um fotógrafo? Como ele vai utilizar essa caneta para fazer fotos criativas, como vai utilizar o monitor, como vai utilizar a janela, para conseguir algo que pessoas que não são fotógrafos não conseguem, que é explorar o máximo desses elementos que a gente tem a todo tempo à nossa volta e como nós poderíamos colocar de maneira mais encaixadinha, mais bonitinha, mais fofinha dentro do nosso trabalho. Então você imagina, se tudo é elemento de composição, como que eu vou aplicar isso na minha fotografia? Como que eu vou buscar esses elementos? E é exatamente esse o pulo do gato. Nós fotógrafos temos que aprender a enxergar como fotógrafo e não como uma pessoa normal que não trabalha com fotografia. Então, enquanto você estiver andando na rua, para de olhar para o seu celular, para a tela do seu celular e comece a buscar os elementos de composição. Por exemplo, você está andando na rua e vê a sombra da árvore no muro, isso são elementos de composição. Você vê um viaduto, é um elemento de composição. Você vê uma escada, é um elemento de composição. E você tem que pensar como você fotografaria naquele lugar, usando aquele elemento de composição. E existem, como eu falei, tudo é elemento de composição, né? Mas para facilitar o nosso entendimento, nós demos nomes para alguns desses elementos de composição e é alguns deles que eu vou apresentar hoje aqui para que você consiga realmente fazer fotos criativas em qualquer lugar. Então já deixa o seu like agora, porque se você deixar para o final do vídeo você vai esquecer, e compartilhe com seus amigos e suas amigas que têm dificuldade em fazer fotos criativas. Eu tenho certeza que depois deste maravilhoso vídeo você vai conseguir enxergar composições incríveis em qualquer lugar. Então vamos lá, quais são os nomes que nós damos para os elementos de composição para ficar mais fácil para o nosso entendimento? São inúmeros, eu vou apresentar aqui 4 para vocês, que são as linhas, as molduras, o contraste entre grande e pequeno e as texturas. Esses 4 elementos que você consegue encontrar em qualquer cidade do mundo, em qualquer lugar, já vão te ajudar muito na hora de você fazer composições que sejam mais criativas. Eu vou começar com o elemento de composição que a gente denominou de linha. Existem as linhas verticais, as linhas diagonais, as linhas horizontais e as linhas de direcionamento do olhar. Como você está vendo neste primeiro exemplo, você está vendo que é um deck. Aí em qualquer lugar do mundo tem esses decks de madeira, essas construções. E quando eu me abaixei para fotografar com uma lente grande angular, você está vendo que as madeiras viram linhas de direcionamento do nosso olhar para o objeto, para aquele ponto que a gente quer que quem esteja vendo a foto olhe. Então olha como inconscientemente essas madeiras transportam o nosso olhar para o objeto, no caso a família que eu estava fotografando. Então esse é o primeiro exemplo dessas linhas de direcionamento. E nesse segundo exemplo, foi na Avenida Paulista, você viu que agora em vez de abaixar, eu levantei a minha câmera para pegar as linhas de direcionamento da ciclofaixa lá na Avenida Paulista. Então olha como as linhas inconscientemente na cabeça de quem não entende de fotografia, olha como os nossos olhos batem exatamente no casal. Por quê? Porque a gente tem essas linhas de direcionamento direcionando o nosso olhar
pro objeto, no caso o casal, que a gente quer mostrar na foto. Olha esse terceiro exemplo, isso é um chão de uma praça. E quando eu levanto a câmera, jogo bem lá para cima, todas essas fotos foram feitas com 24mm, beleza? Quando eu jogo lá para cima, tá vendo como as linhas direcionam o nosso olhar para os fotografados? Então, as linhas têm um poder muito grande na fotografia e não são só as linhas de direcionamento. Eu vou deixar mais um exemplo aqui para vocês, que é as linhas diagonais. As linhas diagonais, elas trazem movimento para nossa imagem. Então, quando você se deparar com linhas diagonais, linhas curvas, use o movimento na direção de pessoas, porque você vai amplificar aquela sensação de movimento. E é por isso que é importante a gente conhecer os elementos de composição e cada função que ele tem para facilitar até a nossa direção de pessoas, porque quando você vê linhas curvas, você já sabe, manda o rapaz e a rapaia correr. O segundo exemplo de elemento de composição que eu vou dar aqui são as molduras. As molduras também você pode encontrar em qualquer lugar. E Rafa, o que são molduras? O que a própria palavra já diz. Algo que emoldura os seus fotografados, que cria uma moldura, no caso molduras naturais, que eu vou mostrar aqui para você, onde tem essa moldura e a gente encaixa os fotografados lá no meio, como neste primeiro exemplo, tá vendo? Eu até desenhei todo mal e porcamente aí para mostrar para você aonde tá a moldura na minha foto. Então eu tava fotografando lá na praia, e vocês sabem, praia é areia, mar, de vez em quando tem umas pedrinhas, e eu vi esse toco jogado lá no chão. E quando eu me abaixei no meio do toco, eu vi que existia uma moldura. Então olha que interessante, o que eu poderia fazer só de fotos tradicionais na praia, caminhando, chutando aguinha, eu vou lá e olho um toco no chão, lembra? Elementos de composição é tudo que a gente tem ao nosso redor, tudo que a gente tem no mundo aí. Aí eu vou lá, me abaixo no meio do toco lá e acho essa moldura e crio uma foto que é diferente, é uma foto que é criativa. A gente vem para esse segundo exemplo, olha lá. A gestante com o marido dela encaixadinho dentro de uma moldura. Então olha como a planta aí emoldura os meus fotografados, trazendo força para a minha imagem. Você está vendo que é uma foto diferente do que normalmente você vê na internet, de fácil compreensão e de impacto. Por quê? Porque poucas imagens são assim na internet, nos trabalhos que a galera faz. Isso porque a maioria dos fotógrafos não conhecem os elementos de composição. Então olha como, num lugar extremamente simples, usando uma planta, eu posso ter uma foto criativa, eu posso conseguir esse elemento de composição que é a moldura. Agora o terceiro exemplo que eu vou dar aqui são texturas. Rafa, o que são texturas? Uma parede, um muro, uma sombra, uma janela, tudo é textura. Tudo que você está vendo existe uma textura. Então olha esse primeiro exemplo aqui. Que legal, esse é um grafite que tinha na cidade de São Paulo, hoje não tem mais. E isso é uma textura, então eu estava andando de carro junto com um casal, vi essa parede, eu falei, meu, a gente precisa parar aí para fotografar. Se eu não tivesse observado, se eu não tivesse olhado, essa composição, essa foto teria se perdido e talvez outro fotógrafo teria feito essa imagem. Mas como eu tô lá treinando o meu olhar para ser um fotógrafo, olhando todos os dias os elementos de composição, eu consegui encontrar essa parede aí no meio da selva de pedra, consegui fazer essa foto que também já foi premiada em várias instituições do mundo aí. Olha aqui que interessante essa foto de textura. É simplesmente uma parede com a sombra da árvore batendo nela. E de novo, olha o olhar fotográfico, olha como é muito mais importante você aprender a identificar os elementos de composição ao invés de se preocupar com o equipamento, por exemplo. Porque se você consegue observar, você vê essas composições, pô, com o celular você consegue fazer. E quando você estiver fotografando profissionalmente ou quiser comprar uma câmera foda, vai ser muito mais fácil você fazer fotos que sejam impactantes e que saiam da mesmice. Por quê? Porque você já está com o olhar treinado. O olhar é muito mais importante que o equipamento. Olha aqui, o último exemplo de textura é um milho seco. Lembra? Elementos de composição é tudo que está à nossa volta. Então no milho seco, olha lá a textura bonita que tem esse milho. Então como eu estou passando lá, treinando o meu olhar como fotógrafo, eu vejo esse milho, para mim não é um milho, para mim é textura. Aí eu uso ele como elemento de composição e consigo um resultado bacana que você vê aí na tela. E o último exemplo é um exemplo de elementos de composição a partir do contraste. Rafa, o que é contraste? É uma coisa que contrasta com a outra. Então o claro contrasta com o escuro, o áspero contrasta com o liso e o grande contrasta com o pequeno, como esse exemplo que você está vendo aí na tela. Você está vendo que o casal está menorzinho lá no meio, lá no canto, e a gente tem um coqueiro aí no meio, trazendo esse contraste entre o grande e o pequeno. Isso também é um elemento de composição que vai te trazer
criatividade na sua imagem, porque quantas possibilidades você tem de usar contraste entre o grande e o pequeno para chamar a atenção com a sua fotografia. Esse outro exemplo aqui que eu coloquei o casal em cima desse bagulho abandonado aí, mas olha como chama a atenção, não só o contraste entre o grande e o pequeno, mas também as cores, que é um outro elemento de composição que a gente pode deixar para um outro vídeo, porque se a gente for falar de cor e aprofundar, a gente pode fazer um vídeo de 40, 50, 1 hora só sobre combinações cromáticas que te ajudam também na criatividade. Mas olha como chama a atenção o contraste entre o grande e o pequeno. Então começa a observar, começa a buscar dentro da sua realidade, da sua cidade, lugares que você pode usar esses elementos de composição. A grande sacada disso tudo é quanto mais elementos de composição você colocar na sua imagem, mesclar esses elementos, linha, com simetria, com textura, com contraste de grande e pequeno, quanto mais elementos você colocar, mais força a sua foto vai ter, mais impacto ela vai ter. Você pode fazer uma pesquisa nas associações de premiação de foto. Fotos de ensaio que são premiadas normalmente tem uma mescla muito grande dos elementos de composição. Então, se você quer realmente criar impacto com as suas imagens, você tem que dominar todos os elementos de composição e aplicar dentro da sua fotografia. E para isso eu tenho o meu curso online Ensaios Criativos, que está no link aqui da descrição. Lá eu passo todos os elementos de composição, mostrando na prática como aplicar cada um. Também um e-book com todos os elementos detalhados para você levar no seu celular, para chegar na hora do ensaio lá, olhar quais são os elementos e conseguir observar e achar esses elementos dentro do seu ensaio. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, onde mais de 3.000 fotógrafos e fotógrafas já assinaram, é só você clicar no link aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que comece a aplicar os elementos de composição dentro da sua fotografia para que você saia do mais do mesmo, para que você saia da guerra de preço e consiga ser realmente reconhecido, valorizado e desejado com o seu trabalho dentro da fotografia. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.